A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor a todos aí que estão nos assistindo. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando aí nos nossos canais, no Facebook, no YouTube. Eu quero agradecer aí a presença de todos e quero fazer um convite, né? Você que nos assiste, se tem gostado dos nossos vídeos, se tem acompanhado, né, nossas publicações, quero convidar você a compartilhar, né, com seus amigos, com as pessoas que você gosta, né, para que a gente possa aí ganhar mais, né, mais penetração, né, para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas e possa transformar vidas. Então eu quero te convidar hoje, né, a não apenas se inscrever no nosso canal, mas também compartilhar, né, a nossa live para que ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. Amém? A paz do Senhor, irmão Ronaldo, Deus abençoe. Hoje estaremos juntos lá na Rua Dias da Cruz, 918, no Meia, certo? Às 18 horas. Nosso culto hoje é um culto especial para quem quiser participar conosco. Nós estaremos lá na Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo de todo mês. Nós separamos o primeiro para apresentarmos a Deus a nossa comunhão. Amém? Então eu quero te convidar a estar conosco lá no Meia, na Dias da Cruz, 918, na Santa Ceia, às 18 horas. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai trazer para você aí um novo tempo. Amém? Então, antes de iniciarmos a nossa live de hoje, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por esse dia que o Senhor já fez. Feche os teus olhos. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Senhor, te pedimos, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, Senhor, que estão inscritos e que vão se inscrever nesse canal. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga, Senhor, a eles o conhecimento da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos agora esse momento, te entregamos agora, Senhor, o estudo que vai ser dividido, compartilhado aqui com todos, que o Senhor possa trazer, Pai, para nós o Teu conselho, trazer para nós, Senhor, a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, te pedimos pela Santa Ceia de logo mais à noite, que o Senhor separe cada irmão, cada irmã que vai estar conosco. Pai, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, trazer, Senhor, a Tua palavra, produzir frutos em nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? A paz a todos, irmã Lane, diaconisa Fátima, Deus abençoe. Amém? Bom ver vocês aqui comigo. Amém? Deus abençoe. E hoje a gente vai continuar o estudo da semana passada. Na semana passada nós lemos sobre o reinado milenar de Cristo. Amém? O reinado milenar de Cristo vai acontecer depois que Cristo voltar. Amém? A paz do Senhor, irmã Cris, irmão André, irmã Ruth, Deus abençoe. Então, o reinado milenar, né, vai acontecer depois da volta de Cristo. Semana passada, nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 20, certo? Que fala acerca da volta de Cristo, certo? O que vai acontecer quando Cristo voltar? A paz do Senhor, irmão Reinaldo. Hoje temos Santa Ceia, Reinaldo. Espero você conosco lá na Santa Ceia, amém? Vamos lá, eu quero ver você. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai trazer um novo tempo, irmã Rosângela. Espero você na Santa Ceia conosco à noite. Irmã Joseni, que está aí conectada, a paz do Senhor a todos que estão conectados. Olha, hoje é Santa Ceia, a presença de todos é importante, precisamos estar em comunhão, amém? Não existe nada que possa nos afastar de Deus, certo? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Não importa o que o teu coração te condena, saiba que Deus, Ele nos amou tanto que entregou o seu único Filho por nós. Então hoje nós precisamos estar ali sentando à mesa para relembrar esse sacrifício de Cristo e relembrar o amor que Ele tem por nós. Amém? Então a Santa Ceia não é uma reunião para condenação, não é uma reunião para acusação, mas é uma reunião para comemoração do sacrifício de Jesus. Amém? Então eu quero convidar todos a estarem conosco lá reunidos à noite às 18 horas lá na Eviva. Amém? Então, para reiniciarmos o nosso estudo, na semana que passou, nós estudamos sobre a segunda volta de Cristo, o início do reino milenar de Cristo. E nós vimos
né, que quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar aonde? Cristo, quando ele voltar, e eu falei isso na aula passada, existem diferenças entre a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, certo? Para nós acreditamos, nós na Iviva, acreditamos que o arrebatamento da igreja é um evento anterior à segunda volta de Cristo, certo? Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja, Cristo não voltará na terra, ele ficará nos ares esperando a igreja encontrar com ele nos ares. E a segunda volta de Cristo não, Cristo volta para a terra e pisa na terra. E aonde Cristo vai pisar? Cristo vai pisar no Monte das Oliveiras, certo? No mesmo monte que Cristo subiu para os céus, ele descerá de volta, certo? E entrará em Jerusalém. Eu tive a oportunidade de estar lá no Monte das Oliveiras, né? E realmente é um local onde nós sentimos muita presença de Deus, certo? Ali naquele local onde Jesus vai voltar. E quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai voltar no mesmo lugar que ele subiu, que é o Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se abrir. Olha só, ele vai se abrir uma banda oriental, uma banda ocidental. E vai formar um vale nesse monte. E nesse vale, né, vão estar muitos cadáveres ali, é o que a Bíblia fala. Não sou eu que falo. A Bíblia fala que Jesus, ele vai voltar e as suas vestes vão estar salpicadas de sangue, certo? Por quê? Que sangue é esse? É o sangue daquelas pessoas que vão estar reunidas para invadir Israel, certo? Para destruir Jerusalém. Só que quando elas estiverem às portas de Jerusalém, porque a entrada de Jerusalém é o Monte das Oliveiras, né? Então, quando estiverem à porta de Jerusalém, Cristo voltará, certo? Cristo vai pisar no Monte das Oliveiras, vai abrir o monte ao meio, né? E vai fazer um vale e vai derrotar todos os inimigos de Israel. Todos os inimigos de Israel vão ser mortos ali. E a partir dali, né, quando Cristo pisar no Monte das Oliveiras, um anjo vai aprisionar, né, Satanás. É o que nós lemos na semana passada. Um anjo, não vai ser Jesus que vai aprisionar Satanás, certo? Certo, irmão Ronaldo? É um anjo. Um anjo vai ter autoridade para aprisionar Satanás durante 1000 anos, certo? Jesus vai voltar, vai aprisionar Satanás, né? Um anjo de Cristo vai aprisionar Satanás, vai colocar ele no abismo. É o que nós lemos na semana passada em Apocalipse 20, versículo 3, né? E lançou Satanás no abismo. Então, Jesus Cristo vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai aprisionar Satanás, certo? E vai ressuscitar também aqueles que foram mortos depois do arrebatamento da igreja. Ou seja, o arrebatamento da igreja vai arrebatar os mortos e os vivos que creram na palavra de Deus, ou seja, a igreja do Senhor antes e naquele momento vai subir para o céu, ou seja, aqueles que morreram estão aguardando a volta o arrebatamento da igreja, vão ressuscitar, vão receber um corpo glorioso, né? Vão receber um corpo glorioso, vão encontrar com Jesus nas nuvens e vão ali entrar no céu, para as bodas do Cordeiro. Só que depois desse episódio do arrebatamento da igreja, vai começar o reinado do anticristo, né? O governo do anticristo durante a última semana de Daniel, né? Que falta se cumprir. E durante essa última semana de Daniel, pessoas vão, né, aceitar Jesus Cristo, pessoas vão crer na palavra de Deus e não vão se sujeitar ao anticristo. E com isso, essas pessoas serão mortas, essas pessoas serão perseguidas e serão mortas porque elas não vão aceitar a marca do anticristo na sua testa ou na sua mão direita. E por elas não aceitarem e não adorarem a imagem do anticristo, elas vão ser mortas. Essas pessoas que forem mortas depois do arrebatamento da igreja até a volta de Cristo, elas forem mortas por causa de Cristo, elas vão ressuscitar, vão receber um corpo glorioso quando Jesus voltar e pisar no Monte das Oliveiras e vão reinar com Jesus durante 1000 anos. Foi isso que nós lemos em Apocalipse 20, certo? Até o versículo 6, certo? E diz assim no versículo 6: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira
ressurreição, certo? A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, certo? A primeira ressurreição ela foi feita para aqueles que forem salvos. Então ela se encerra justamente aqui, né? Quando Cristo volta. Então acabou. A primeira ressurreição tem a etapa de Cristo, que é a etapa das primícias. Cristo ressuscitou e com ele ressuscitaram alguns mortos. Depois temos a etapa da igreja, que é o arrebatamento da igreja, certo? Então aqueles que creram em Cristo e quando o arrebatamento da igreja acontecer, eles vão ressuscitar e vão receber um corpo glorioso. E temos a etapa da volta de Cristo, certo? Que é a etapa dos mártires. Então, etapa das primícias, etapa da igreja e etapa dos mártires. É a primeira ressurreição. Tem essas 3 etapas aqui da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é a ressurreição para vida. Todos os que ressuscitarem na primeira ressurreição, eles serão salvos, eles receberão um corpo glorioso. E depois disso, pastor, o que vai acontecer? Vamos ler agora o que vai acontecer durante, depois desses 1000 anos. Entenda, Cristo vai descer, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai derrotar os exércitos do anticristo, vai lançar o anticristo e a besta, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, vai aprisionar Satanás, certo? Vai aprisionar Satanás e vai iniciar o reinado dele de 1000 anos na terra. E quem vai reinar com Cristo 1000 anos na terra? Os mártires que foram mortos durante o reinado do anticristo. Então, durante o reinado do anticristo, está escrito aqui em Apocalipse 4, Apocalipse 20, versículo 4. E vi os tronos, e se assentaram sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, durante 1000 anos, quem vai reinar com Cristo na terra? Aqueles que morreram por causa que não negaram a Cristo, os mártires. Então, durante 1000 anos, quem vai reinar com Cristo na terra não vai ser a igreja, vai ser apenas os mártires. Por quê? Porque a igreja está nos céus, a igreja já foi arrebatada, a igreja já está lá, no trono de Deus, já recebeu as suas responsabilidades no reino vindouro. Ela não está mais no reino natural. Agora a igreja já está lá no reino espiritual. Já está num outro plano. Ah, mas aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles também não vão receber um corpo glorioso? Vão, mas eles vão reinar como galardão deles. Eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Qual foi o galardão da igreja? O galardão da igreja foi não passar pela grande tribulação e ser recebido no céu nas bodas do Cordeiro. E qual vai ser o galardão dos mártires? Vai ser reinar com Cristo durante 1000 anos e julgar a terra durante esse período. São galardões distintos, porque são etapas distintas, de vida, certo? De ressurreição para a vida. Nós precisamos distinguir isso. Então não podemos ser ignorantes acerca disso. Então nós temos a igreja que quando ressuscita vai para o céu e entra no céu, certo? Entra no céu. O céu, eu creio, não tem nada escrito na Bíblia, mas tem vários níveis, certo? E o nível mais alto é o Monte Santo de Deus, É o Monte Santo onde estão os tronos, onde estão os 24 anciãos, onde estão os 4 seres viventes, é o lugar mais alto do céu. E eu creio que existem vários níveis de céu. E o primeiro, digamos assim, o terceiro céu, aonde o apóstolo Paulo disse que foi levado, é o local onde as almas daqueles que morreram aguardando o arrebatamento, aguardando a promessa de Cristo, estão esperando. Mas existe o 4º céu, o 5º céu, o 6º céu e o 7º céu. É o que eu acredito. Cada um acredita naquilo que entende melhor, certo? Então, vamos continuar lendo o Apocalipse 20 acerca de depois do reinado milenar. Cristo vai reinar durante 1000 anos. Durante o reinado de Cristo, alguém pode morrer? Não, porque ele é a vida. Jesus não disse, eu sou a verdade e a vida? Então, durante o reinado de Cristo, não existe morte, certo? Não existe doença. Então, ninguém vai morrer durante 1000 anos,
certo? Ninguém vai morrer porque Cristo vai estar reinando. É impossível que a morte possa se manifestar durante o reinado da vida. Então, durante esses 1000 anos não vão haver doenças, não vão haver pestes, não vai haver morte. Ou seja, durante 1000 anos a humanidade vai conhecer um reinado do verdadeiro rei, daquele que vive e reina para sempre. Mas vai acontecer o quê? Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto. E aí nós vamos ler o que a Bíblia diz que vai acontecer depois da soltura de Satanás durante 1000 anos. Então, Apocalipse 20, versículo 7, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Qual é a prisão de Satanás? Nós lemos a prisão de Satanás é o abismo. Lembra que o anjo que desceu do céu para aprisionar Satanás, aprisionou ele aonde? No abismo, certo? Então, Satanás, versículo 8, e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Ou seja, Satanás vai sair para enganar as nações e colocar elas contra Israel, tipificando os reinos de Gog e Magog que são citados no livro de Ezequiel. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai ver que existe ali, né, uma menção a Gog e Magog, certo? Que é uma região que se levantou, pessoas que tentaram, digamos, destruir Israel, fazendo intrigas entre os reinos que estavam ao redor de Israel para destruir o reino de Israel. Então Deus vai permitir que Satanás seja solto depois de 1000 anos. E o que ele vai fazer quando ele for solto? Aquilo que ele faz. Jesus disse que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai tentar destruir, vai enganar as nações. Nós lemos aqui versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. O que ele vai fazer? Ele vai enganar. Mas como isso, pastor? Cristo vai reinar durante 1000 anos, pessoalmente, na terra. Durante 1000 anos as pessoas vão conhecer Deus, vão ver a presença de Deus fisicamente, através de Cristo e o seu reinado pessoal. Depois que Cristo sair da terra, né, pessoalmente, e voltar para o céu, né, a Bíblia não fala isso, mas se vai terminar o reinado pessoal de Cristo na terra durante 1000 anos, significa que ele vai deixar a terra com os homens e vai retornar para o seu trono nos céus. E aí Satanás será solto e ele enganará as pessoas. As pessoas tiveram ali contato com Cristo, mas mesmo assim elas serão enganadas. Mesmo assim elas serão, digamos, ajuntadas para destruir, né, a cidade santa. Vamos ver o que vai acontecer. E subirão sobre a largura, versículo 9 de Apocalipse 20. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então presta atenção. O que é a segunda morte? A segunda morte não é o inferno. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre, certo? Não sou eu que diz isso. É a palavra de Deus. E eu falei no nosso último estudo. O mundo dos mortos, ele é composto, né, por 3 regiões no mundo dos mortos. Uma região que é chamada de Gema, que é o inferno, certo? Propriamente dito, que é o local de tormento. Outra região que é o chamado paraíso, que é o seio de Abraão, que é o local onde as pessoas que morrem esperando a promessa de Cristo vão ficar. É o seio de Abraão, o paraíso. E tem um terceiro local que é o abismo, que é o local de prisões, que separa o inferno do seio de Abraão, certo? Satanás, quando ele for preso, ele vai ser preso nesse abismo, nessa região do mundo dos mortos. Vai ficar preso lá, que é onde está Apolion, que é o demônio que vai ser solto durante a grande tribulação, certo?
Um demônio que vai ser solto durante a grande tribulação está preso lá no abismo. Então, quando Satanás sair do abismo, ele vai vir para a terra, certo? Ele vai vir para a terra para enganar as pessoas e ajuntar as pessoas para que elas se ajuntem para destruir quem? Israel e a cidade santa. Lembra que nós estamos aqui vendo, versículo 9: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Qual é a cidade amada? A cidade que Cristo estava reinando. Onde Cristo vai reinar? Cristo vai reinar em Jerusalém, o templo de Deus, certo? Então Satanás, ele vai enganar novamente as pessoas para que elas se rebelem contra Deus e se ajuntem para destruir Israel novamente e destruir Jerusalém novamente. Preste atenção que Satanás sempre quer destruir Israel e Jerusalém, porque naturalmente Israel e Jerusalém representam Deus, certo? Naturalmente Israel e Jerusalém representam Deus. Tudo que representa Deus, Satanás quer destruir. A igreja representa Deus? Representa. Satanás quer destruir a igreja. Só que a igreja já foi arrebatada. Então a igreja já está no céu. E o que está na terra? Satanás. O que está na terra? Jerusalém e Israel. E quem mais está na terra? Os santos. Quem são os santos? Aqueles que reviveram, certo? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas que foram mártires, que reinaram com Cristo, eles são santos e vão estar em Jerusalém reinando após os 1000 anos. Só que o Satanás, ele vai ser solto, ele vai tentar destruir novamente Israel e destruir novamente Jerusalém. E vai cercar o Estado de Israel e vai cercar Jerusalém. Só que quando cercar o Estado de Israel, quando cercar novamente Jerusalém, nós vamos ver aqui no versículo 9, né? Que desceu fogo dos céus e devorou. Ou seja, todos aqueles que forem na direção de Israel para destruir Israel e destruir Jerusalém vão ser consumidos por fogo que vai descer do céu, certo? Vai descer fogo do céu e vai destruir aqueles que tentavam destruir Israel e Jerusalém. É isso que vai acontecer quando os exércitos de Gog e Magog, certo, vão estar se reunindo para destruir Israel e Jerusalém. Deus vai descer fogo do céu e vai destruir. Então não vai vir nenhum anjo, não vai vir em Cristo, não vai voltar. Não vai acontecer nada disso. Deus vai enviar fogo e vai consumir. Quais foram os episódios que Deus enviou fogo? Deus enviou fogo quando Elias orava, certo? Para consumir o holocausto. Deus enviou fogo para destruir Sodoma e Gomorra, certo? Deus enviou fogo para Davi, no sacrifício de Davi. Então, Deus enviou fogo quando consumiu, né, a apresentação do templo de Salomão. Então, existem episódios específicos na Bíblia que falam que Deus manda fogo. Alguns manda fogo para adoração, outros Deus manda fogo para condenação, certo? O fogo é usado tanto para purificação quanto para condenação. Neste caso, certo? Para a guerra de Gog e Magog, os exércitos vão se reunir para destruir Israel e Jerusalém e Deus vai mandar fogo para destruir esses exércitos e vai consumir. Não vai haver luta. Entenda, não vai haver luta. Não vai haver oposição. Vai descer fogo do céu e vai destruir. Entenda que Deus, ele não tem oponente. Deus, ele não tem adversário. Nós, homens e mulheres, temos oponente. Temos adversário, certo? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e hostes celestiais da maldade. Então a nossa luta não é nesse mundo, a nossa luta é contra o outro mundo. Então Deus não tem oponente. Nós temos, Deus não. E é isso que eu preciso que você entenda. Essas pessoas vão se reunir para destruir Israel. E Deus vai descer fogo do céu e vai consumir. E olha só o que Deus vai fazer com o diabo. E o diabo que os enganava
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados. Então, quem vai ser lançado primeiro no lago de fogo e enxofre? A besta e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta foram lançados lá. Depois disso, depois de 1000 anos, o diabo. Certo? Pastor, por que Deus solta o diabo depois de 1000 anos? Você já parou para se perguntar o porquê que Deus solta o diabo depois de 1000 anos? Entenda, durante 1000 anos as pessoas só vão conhecer Cristo. Eles vão conhecer Deus na sua plenitude. Eles vão conhecer a bondade de Deus. Mas elas não vão poder escolher entre o certo e o errado. Por quê? Porque eles só estão vendo o que é certo. Deus nos ama tanto que nos dá livre-arbítrio. Deus nos dá decisão. Essas pessoas vão ter durante 1000 anos o gosto, né? Vão ter a experiência de serem governados por Deus, por Cristo, pessoalmente. Nenhuma delas vai conhecer a morte. Nenhuma delas vai ficar doente. Nenhuma delas vai passar um revés. Eles vão estar ali pessoalmente sendo governados por Deus. Só que essas pessoas não podem ser ditas como salvas, porque elas não conheceram, só conheceram a Cristo. Então Deus, na sua sabedoria, vai soltar Satanás para que as pessoas possam escolher entre o certo e o errado. O amor é isso. O amor não é forçar ninguém a te aceitar, não é forçar ninguém a te amar. É você dar a opção para a pessoa escolher amar você ou amar outra pessoa. Deus, ele não quer forçar ninguém a amar ele. Você pode amar Deus ou amar o diabo. Amar a verdade ou amar a mentira. Quem você vai escolher que você vai amar? Então, durante 1000 anos, a humanidade vai ter uma experiência, né, de governo pessoal de Cristo. E depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto para que a humanidade tenha a experiência de ser enganado também por ele. E a humanidade vai ter que escolher entre querer ser governado por Deus ou querer ser governado pelo diabo. Como nós estamos vivendo hoje. Só que depois, quando Cristo descer, não vai ter a experiência que nós temos hoje. Hoje eu e você temos a experiência de saber o que é certo e saber o que é errado. E escolher o que é certo e escolher o que é errado. Então, eu e você temos a experiência de escolher o que é certo e escolher o que é errado, porque nós temos o certo e o errado convivendo juntos. Quando Cristo reinar durante 1000 anos, não vai haver erro, não vai haver pecado, não vai haver engano, só vai haver verdade. Então essas pessoas não vão conhecer o que é engano. Então elas não vão ter livre-arbítrio, porque elas não sabem o que é engano. Elas vão simplesmente ser governadas por Deus, vai ser tudo perfeito. Só que depois que Satanás for solto, não, aí sim, elas vão ter a oportunidade de escolher. Ou elas vão seguir aquilo que elas aprenderam durante 1000 anos com Cristo, ou elas vão seguir aquilo que Satanás vai ensinar para elas depois que ele for solto. E aí elas vão ter que se decidir se elas vão se reunir para destruir Israel e destruir Deus, destruir o trono de Deus na terra, ou se elas não vão se reunir para destruir o trono de Deus. É isso. Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor, certo? Então Deus vai dar sempre uma escolha para aqueles que ele ama. E assim é a humanidade. Então Deus vai governar durante 1000 anos e depois vai entregar o homem para ele escolher entre Deus e o diabo. Hoje você tem essa oportunidade. Essas pessoas também vão ter essa oportunidade. Certo? Então é isso que nós precisamos ter a percepção. Deus, ele dá sempre uma escolha para nós. Ou você escolhe Deus, ou você não escolhe Deus. A escolha é sua. E é por isso que eu quero te convidar hoje a estar conosco lá na Igreja Missionária Viva com Cristo, no nosso culto de Santa Ceia. Se você puder estar conosco, Deus vai te abençoar e vamos estar em comunhão lá, relembrando o sacrifício de Jesus. Se você não puder estar conosco, nos assista no Facebook, acompanhe as nossas lives no YouTube, se inscreva no nosso canal e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai acrescentar muito na tua vida. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Na semana que vem, nós estaremos vendo o juízo final. Ou seja, depois disso vai vir o juízo final, que é a segunda ressurreição,
que é a ressurreição para a morte, tá bom? Então, até o domingo que vem, eu espero todos aqui conosco no domingo que vem para fazer esse estudo, lembrando que hoje estaremos às 18 horas lá na rua Dias da Cruz 918 no Meia, nos reunindo para o culto de Santa Ceia. Que a graça e a paz esteja com todos, aguardo vocês à noite, amém? Deus abençoe. Um beijo aí para a diaconisa Angélica, irmã Evani, irmã Adriana que entraram depois. Deus abençoe vocês. Irmã Rosângela, te espero à noite, amém? Estamos com saudade. Irmã Joseni, pastora Fabiana, irmão Reinaldo, Ronaldo, espero você, hein, Reinaldo? Em nome de Jesus, irmã Ruth, Deus abençoe. Cris, André, estaremos à noite juntos, amém? Aguardo vocês, a paz do Senhor.